O mundo pode se esquecer de você, mas lembre-se que Deus jamais se esquecerá. Eu não sei se você já passou pela experiência de ter sido esquecido ou até mesmo rejeitado por alguém. Isso machuca bastante, principalmente quando essa pessoa é alguém próximo a nós. A Bíblia nos apresenta uma história de um pai que se esqueceu de um filho. Mas essa história também mostra que Deus jamais se esquece de qualquer um dos seus filhos. E quando Ele tem um plano para um de nós, esse plano vai se cumprir independentemente das adversidades que possam existir ou até mesmo das interferências humanas no meio do processo. Eu estou falando do jovem e pequeno Davi. A história dele nos ensina uma grande lição sobre isso. Saul era o rei de Israel que tinha sido rejeitado por Deus pela sua desobediência, pela sua falta de confiança na direção de Deus e naquilo que Deus havia pedido para ele como rei. Então Deus pede para que Samuel vá até a casa de Jessé, porque da casa de Jessé ele escolheria o novo rei de Israel. Samuel cumpre a ordem de Deus, vai à casa de Jessé, e quando ele entra na casa ele já dá de cara com um dos filhos dele, com o primogênito Eliabe. Era um rapaz alto, de boa postura, boa estatura, boa aparência, e Samuel fica impressionado com aquela visão. Imediatamente ele pensa, bom, deve ser este o ungido do Senhor. Deve estar perante o Senhor o seu ungido. E aí é como se Deus tocasse no ombro de Samuel e cochichasse no seu ouvido o que está em 1 Samuel 16, versículo 7, que diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor conhecia o coração daqueles homens. E era estranho até, que numa visita casual ou assim, inesperada de Samuel, todos os filhos de Jessé estão em casa sem trabalhar e só um estava lá fora pastoreando as ovelhas trabalhando. Mas a verdade é que um a um os filhos de Jessé vão sendo rejeitados por Deus para ser o novo rei de Israel. Até que acabaram os filhos e Samuel tem que perguntar para Jessé, Jessé, mas acabaram os teus filhos? E é como se Jessé se lembrasse naquele momento, não, eu tenho mais um que está lá fora pastoreando as ovelhas. E eles esperaram até que o jovem Davi chegasse. Veja, Davi nem estava naquela situação, no ambiente onde eles estavam. A interferência humana poderia ser determinante ali, como muitas vezes nós pensamos, se eu não estiver em determinada reunião, se eu não estiver presente lá com o meu chefe, se eu não bajulá-lo e tudo mais, pode ser que isso não aconteça para mim, querido. Deus, ele vê o coração, Deus é justo, Deus sabe de tudo que está acontecendo. E se for para alguma coisa acontecer na sua vida, vai acontecer você estando ou não. Porque Deus conhece você e Ele sabe onde colocar você e onde usar você. Eles podiam ter usado de inúmeras artimanhas ali para tentar encaixar um dos filhos de Jessé ali, mas Deus queria Davi. E quando Deus quer uma coisa, a sua vontade vai ser cumprida. Eles têm que esperar Davi voltar dos seus afazeres, do seu trabalho. E apesar de repente Davi ser totalmente o oposto do que os irmãos que passaram antes dele, de não ter a mesma estatura, de talvez não ter uma postura tão imponente quanto, mas ele era o escolhido do Senhor porque Deus conhecia o coração dele, assim como Deus conhece o seu coração. Então, pare de fazer parte da política desse mundo para tentar conquistar as coisas. Deixa Deus conduzir, deixa Deus fazer acontecer. Aquilo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mas o que está além disso, deixa Deus cuidar. Porque quando Deus quiser fazer de você rei de alguma coisa, Ele vai fazer, independente de você, assim como fez com Davi. Então, queridos, não importa o que as pessoas dizem de você, não importa como as pessoas veem você, importa que Deus vê e conhece o teu coração. Então descanse na direção de Deus, descanse na condução de Deus sobre a sua vida, porque no momento certo Deus vai intervir e o que for para acontecer, vai acontecer segundo a vontade de Deus. Preocupe-se apenas em cumprir a tua parte diante do Senhor, a estar com a sua consciência limpa diante de Deus, e Deus vai conduzir a sua vida, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, seja em qualquer aspecto que for.
Entregue sua vida a Ele, porque Deus não vê como vê o homem, Deus consegue ver o teu coração.